Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Neste episódio vamos falar sobre a teologia e espiritualidade da Quaresma. Como entender? Qual é o sentido da Quaresma? Como nós podemos bem aproveitá-la? Para bem compreender o sentido espiritual e teológico da Quaresma, é sempre necessário partir do grande mistério pascal. A Quaresma é o início da celebração do grande sacramento pascal, que o Papa Leão Magno indicou como Magnum Pasquale Sacramento, em latim. Traduzindo, significa o grande sacramento pascal. Por seu significado e eficácia espiritual, a Santa Páscoa é a solenidade que ultrapassa todas as outras do ano litúrgico. Seu objetivo, de fato, não diz respeito apenas a um aspecto ou momento limitado do grande plano da salvação divina, mas o abrange em sua plenitude. Por isso, na grande vigília do Sábado Santo, a liturgia escolheu entre as páginas da Bíblia as leituras que recordam e celebram a criação do mundo, a eleição e as promessas a Abraão, a criação do povo de Israel, as profecias, os ritos do sacerdócio judaico. Esses elementos e fatos constituíram a preparação remota e imediata do grande acontecimento da nossa salvação, que se deu com a encarnação, o nascimento, a paixão, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, a Páscoa expressa a plenitude de toda a ação salvífica. É por isso que a cada ano se realiza uma renovação que santifica e purifica a Igreja mais do que todas as outras celebrações do ano cristão. Por isso a Páscoa exige uma preparação espiritual e ascética especial, maior do que a que se dedica a qualquer outra festa ou solenidade. Por sua vez, a celebração espiritual da Quaresma visa preparar nos fiéis e em toda a comunidade eclesial a atitude que lhes permita celebrar e receber em toda a sua plenitude a graça do sacramento pascal. Além do Papa Leão Magno, também Santo Agostinho, em seu comentário ao Salmo 148, contempla em termos muito profundos o mistério da Páscoa e a preparação espiritual na Quaresma. A Quaresma descreve a história da nossa vocação cristã em duas fases. A primeira fase diz respeito, sobretudo, ao presente, isto é, a nossa vida terrena, sujeita a todas as dificuldades, tentações, tribulações. E a segunda fase diz respeito, sobretudo, à nossa vida futura, que passaremos na eternidade, na casa do Pai, em seu reino de glória e felicidade que nunca terá fim. A Igreja, na sua fé, estabeleceu 2 tempos para poder celebrar a Páscoa, um antes e um depois. O tempo que antecede a Páscoa, ou seja, o antes, é a Quaresma, que representa o caminho de nossa vida terrena, com suas sombras cotidianas, os riscos, os perigos, adversidades, os esforços, os fracassos, os sacrifícios. É um tempo de conversão, de arrependimento, luta contra o mal e esperança do bem maior. Nele pedimos a misericórdia por meio da esmola, do jejum, oração, confissão sacramental. O tempo após a Páscoa nos presenteia com o que agora possuímos apenas em parte e na fé, mas que viveremos plenamente no final das provações e tribulações da vida presente. Então, iremos bendizer e glorificar para sempre com louvor, agradecimento, exultação e aleluia o Senhor vitorioso e ressuscitado. A paixão e a morte de Cristo representam nossa vida presente. Sua gloriosa e luminosa ressurreição representa aquela vida que já possuímos parcialmente e que será para sempre
plenitude de bem-aventurança, luz, paz e glória divina. A Quaresma é o sinal sacramental da conversão contínua a que todo cristão é chamado para que alcance o estado de adultos, a estatura do Cristo em sua plenitude, conforme lá em em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Uma vez convertidos, devemos nos converter novamente. A conversão se expressa desde o início com uma fé total e radical que não coloca limites nem obstáculos ao dom de Deus. E ao mesmo tempo, porém, determina um processo dinâmico e permanente que dura toda a vida, exigindo uma passagem contínua da vida segundo a carne e da vida segundo o Espírito. Devemos então estar cientes da precariedade da vida nova em nós, sempre necessitada de uma ajuda especial de Deus. Esta humilde consciência constitui o fundamento permanente do nosso caminho. O primeiro passo é a humildade, e assim deve permanecer sempre a humildade. Devemos ainda nos considerar longe da meta e progredir em direção a ela, como nos fala São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende o mesmo pensar, viver em paz. A caridade quer crescer em nós cada vez mais. Quem renuncia deliberadamente ao progresso não tem caridade, ainda é escravo do pecado. O progresso consiste, então, em tentar evitar todo o pecado e em fazer o bem com motivações cada vez mais puras. Na antiga Quaresma, a Igreja vivia e acompanhava dois caminhos paralelos. O primeiro era o caminho de iniciação para os catecúmenos, com suas etapas de escrutínios, exorcismos, entrega do credo e do Pai Nosso. Tinha uma meta litúrgica, a noite pascal, com a celebração dos 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. Com a reforma litúrgica, pelo Concílio Vaticano II, todos nós revivemos este caminho no ano litúrgico A, com os trechos do Evangelho que apresentam os relatos da Samaritana, do cego de nascença, da ressurreição de Lázaro. O segundo é o caminho de conversão para os penitentes, que tinha início na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, do cilício, e tinha como meta litúrgica a quinta-feira santa com o rito da reconciliação, presidido pelo bispo. Em algumas comunidades se fazia o lava-pés, segundo a leitura de João, capítulo 13, versículo 10. Quem tomou banho, ou seja, o batismo, não precisa lavar senão os pés, reconciliação, pois está limpo. Então, nós revivemos este caminho liturgicamente no ano C, com as passagens do Evangelho do Filho Pródigo, da mulher adúltera. Depois há também o caminho da cruz, que diz respeito a todos os discípulos e tem como meta litúrgica a Sexta-feira Santa. É celebrado por nós no ano litúrgico B, com os símbolos da serpente de bronze e do grão de trigo que morre. Então, sintetizando tudo isso, no caminho quaresmal dos catecúmenos e dos penitentes no ano A e no ano C, está envolvida toda a Igreja, mãe que gera ou regenera seus filhos, como celebramos no ano B. Quais são as leituras da Quaresma que são utilizadas? Existem 3 itinerários que podem ser vislumbrados. Uma Quaresma batismal, assim como nós celebramos no ano A, uma Quaresma cristocêntrica, Cristo no centro, celebrada no ano B, e uma Quaresma penitencial, como celebrada no ano C. Quais são as obras quaresmais? Oração para uma adequada relação com Deus, A esmola para uma justa relação com o próximo e o jejum para uma correta relação consigo mesmo.
jejuamos para dar esmolas e assim tornar a oração aceitável e eficaz. Podemos verificar também qual é a experiência em outras tradições em relação às obras de oração e jejum. Por exemplo, o islamismo adquiriu uma realidade semelhante à nossa quaresma. É o mês do Ramadã, com jejum durante o dia, como um rito coletivo da comunidade muçulmana. E neste mês as orações são duplicadas, lembrando que só o Senhor é o provedor participante da fome e da sede dos pobres. O judaísmo conhece um período particular de purificação. São os 10 dias que vão do Ano Novo Judaico ao dia da expiação, focada no arrependimento, na oração, na reflexão. É o dia mais sagrado para os judeus, é o dia do perdão. Bom, então vamos falar sobre o simbolismo bíblico da quaresma, né? 40 dias. Por que 40 dias? 40 dias é uma referência ao dilúvio. Gênesis 7, 40 dias de Moisés no Sinai, após o pecado do povo, Êxodo 34, 40 dias de Elias no deserto, 40 dias de Jonas em Nínive, 40 dias de Jesus no deserto das tentações. Este período refere-se aos 40 anos do Êxodo no deserto. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 540, diz assim: a Igreja se une a cada ano, durante os 40 dias da grande quaresma, ao mistério de Jesus no deserto. Por isso, o cristão é chamado a participar da escolha fundamental de Jesus. Com as promessas batismais, se compromete a rejeitar as mesmas tentações de bem-estar, sucesso e do poder. A Igreja o recorda todos os anos com a celebração da quaresma. É um caminho de essencialidade em que a adesão a Deus nasce das opções de sacrifício. A quaresma deve ser para o cristão o que foi para o seu Senhor, um deserto em que ressoa a palavra que purifica e motiva a ascese, que nos ilumina, nos abre a mística. O Espírito Santo que conduziu Jesus no deserto guia a Igreja neste período litúrgico para que todos os seus filhos, com a Páscoa de Cristo, celebrem também o seu renascimento e a sua plena assimilação ao ressuscitado. Então, esta ação purificadora do Espírito é sinergia que supõe nosso envolvimento ativo na ascese, em todos os seus vários aspectos. O que é ascese? É exercício, é treinamento, é um conjunto de práticas e renúncias voluntárias para o aperfeiçoamento da nossa vida humana, espiritual e moral. Então, são vários aspectos. Primeiro, a abnegação, que significa a renúncia aos nossos egoísmos. Outro é a mortificação, que significa a nossa participação na morte de Cristo, fazendo morrer em nós o que pertence ao velho. O terceiro, é o jejum de tudo o que é supérfluo e nos condiciona. Quarto, o silêncio interior e exterior para dar lugar à palavra de Deus. O quinto é a humildade, que é a verdade do nosso ser. Somos feitos de barro, humus, humildade. E colaborando assim com o Espírito Santo, criaremos em nós aquele deserto em que Deus poderá falar aos nossos corações, para educar-nos ao absoluto, despojando-nos dos nossos ídolos. Assim, o deserto de lugar de tentação se tornará o lugar de nosso compromisso com Deus. Muito bem, gratidão a você pela audiência, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos, familiares. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, clicando no sininho para você receber as notificações dos novos episódios, né? Toda sexta-feira nós temos um novo episódio e você pode conferir lá no canal do YouTube. Também
você pode curtir o nosso Instagram e também o TikTok, tá bom? Grande abraço e até a próxima.